Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre fórmula de torção, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que a gente já sabe até aqui, beleza? Então, imagina que a gente tem essa situação aqui. Eu tenho uma barrinha, beleza? E eu aplico uma força nessa barra. Eu sei que quando eu aplico essa força na barra, ele produz um normal, ok? E quando eu for calcular as tensões que ocorrem nessa barra, eu vou ter que tensão é igual a normal sobre a área, beleza? Então eu sei que quando eu aplico essa força aqui, que é uma carga axial, né? Eu vou ter produzindo uma tensão que é normal sobre a área, ok? Mas imagine a seguinte situação agora. Eu não aplico mais aquela força puxando a minha barrinha. Agora eu vou aplicar essa força perpendicular à barra e com uma distância R dela, ok? Eu posso falar o seguinte, essa força vai produzir um torque, ok? Que vai ser igual a 2 vezes F vezes R. Por que é 2 vezes F vezes R? Você pode lembrar aqui da questão do momento binário, tá? Ou você pode imaginar que você vai ter essa força aplicando um torque e essa força ajudando com esse mesmo torque, tá? E aí você vai ter essa produção aqui para o torsor, beleza? Ok, vamos substituir então essa força e esse raio exatamente pelo nosso momento torsor, que é esse cara aqui, ó. Ok? Então vou lá, ter um torque externo e eu sei que esse torque externo vai produzir um torque interno, beleza? E esse torque interno aqui que vai ser importante porque a gente vai estar estudando nessa aula, ok? Então beleza, você sabe que quando eu aplicava uma força paralela à minha barra, puxando ela, eu tinha a ação do meu normal, ok? Agora você viu também que quando eu apliquei uma força com uma distância R e que produz um torque, né? Eu tenho a produção de um torque interno que eu vou chamar de momento torsor, beleza? Você sabe que o normal produz tensão normal. O que então esse torque aqui vai produzir, ok? É isso que a gente vai ver, que a gente vai descobrir que esse torque ele vai produzir a tensão cisalhante, tá? Então eu sei que uma força axial produz uma tensão normal. E agora eu estou descobrindo que uma força torsor produz uma tensão cisalhante, beleza? Então vamos entender como é que vai funcionar exatamente essa tensão cisalhante, ok? Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte, qual vai ser a representação dessa nossa tensão cisalhante? Eu vou colocar aqui o nosso eixo olhando de frente, né? E você pode imaginar o seguinte, imagina que, por exemplo, eu vou colocar a caneta aqui, se eu aplico aqui uma força, eu sei que essa parte aqui vai deformar mais do que o meu meio, ok? Ou seja, quando eu estou aplicando lá o meu torsor que está rodando, ele vai deformar muito mais esse ponto do que o meio da minha peça, ok? Ou seja, eu sei que o meu cisalhante vai ter um diagrama muito parecido com esse, que é exatamente esse no caso, tá? Mas eu sei que aplicando esse conceito, né, que eu trouxe da caneta, você sabe que a ponta, ó, ela deforma mais do que o meio. Então ele vai rodar assim e do outro lado também vai deformar mais a ponta do que o meio da minha peça, ok? Beleza, o que eu posso dizer que está ligado, né, a exatamente esse diagrama que a gente está fazendo? Eu posso falar o seguinte, ó, o meu momento torsor está intimamente ligado a isso, né? Porque eu sei que quanto maior for a minha força naquele desenho que eu mostrei, né, aquele desenho inicial, eu sei que maior vai ser o meu torsor e, consequentemente, maior vai ser a minha tensão cisalhante, tá? Outra coisa que eu posso perceber por esse desenho, ó, é que esse ρ, que é exatamente a distância até o centro, aqui, ó, a distância no ponto que está sendo calculada até o centro do eixo. Por exemplo, se eu pegar esse ponto até aqui, isso tudo aqui vai ser o raio, né, desse círculo, e isso seria o meu ρ, né? Então, ρ é essa distância. Ó, percebe que conforme eu vou me afastando do centro, maior vai ficando o meu cisalhante? Então eu sei que tem ligação com o meu momento torsor e também tem ligação com essa distância até o centro, ok? E se você lembrar lá da fórmula do normal, né, que é tensão igual a normal sobre área, eu sei que também tem um fator geométrico. No caso do normal é a área. No caso do torsor vai ser um conceito que a gente está trazendo aqui, que é o momento polar de inércia, tá? Que a gente chama de J, ok? Esse momento polar de inércia é da seção inteira, tá? Ele não é só de um pedaço dela. Ou, por exemplo, se eu estiver calculando nesse ponto, ele quer um momento de inércia só desse círculo de dentro. Não. Ele quer um momento de inércia da seção inteira, tá?
Toma cuidado que sempre vai ser da seção inteira. Ou seja, eu sei que minha fórmula ela vai ter a ver com o torçor, eu sei que ela vai ter a ver com o ρ, que é a distância do ponto calculado até o centro, e sei que ela vai ter a ver com o momento polar de inércia. Beleza? Então, já que a gente sabe que vai ter a ver com isso, então qual vai ser a nossa fórmula geral da tensão cisalhante quando eu tiver um momento torçor? A nossa fórmula geral vai ser exatamente essa daqui, ó. Eu vou ter que o meu torque vezes um ρ dividido pelo momento polar de inércia. E você já sabe o que cada um desses aqui significa, né? Você sabe que o torque é o momento torçor, que é aquele torque interno, tá? Então, ó, o torque é o meu momento torçor. Você sabe que o ρ é a distância até o centro da minha peça, então do ponto que eu estou calculando até o centro da peça, ou o centro do eixo, tá? E eu sei também que o momento polar de inércia é a parte geométrica da minha fórmula, ok? Ou seja, o momento polar de inércia da seção, tá? Lembra disso, é da seção e não apenas do ponto que eu estou calculando, ok? Ou seja, dessa fórmula geral, que eu já sei como eu calculo o cisalhante, e sabendo desses pontos, eu consigo chegar em alguns conceitos novos, tá? Então vamos analisar esses novos conceitos que a gente pode chegar, ok? Que é o seguinte, casos especiais. Quais são os casos especiais que nós temos? Você já tem a fórmula geral, né? Mas pensa no seguinte, como que funciona se eu quiser calcular os meus momentos polares de inércia, tá? Você tem primeiro um eixo cheio, ok? Como que eu faço para calcular o momento polar de inércia em um eixo cheio? Você vai ter lá que o seu J vai ser π vezes o raio, porque lembra que é da peça inteira, por isso que eu falei que é da peça inteira, não de um ponto. Porque, por exemplo, se eu pedir nesse ponto aqui, você sabe que esse valor vai ser menor do que o raio, ok? Só que como eu estou calculando o momento de inércia, eu quero da peça inteira, então tem que ser o raio dela, tá? Então vai ser π vezes c a quarta dividido por 2. Isso para o eixo maciço, tá? Que não tem furo. E quando eu tiver um eixo com furo? Quando eu tiver um eixo com furo, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Eu sei que ρ era aquele valor aproximado, né, que a gente tinha, né? Que é o ponto que eu estou calculando, mas lembra que eu sempre estou calculando o quê? Por um momento polar de inércia. É sempre o da peça, tá? Então não depende da posição que eu calculo. Depende apenas da geometria da peça, ok? Então, para eu calcular o momento polar de inércia dele, eu vou estar exatamente que para eixos vazados eu vou ter π vezes c a quarta, que é o raio externo da minha peça, ok? Menos c interno a quarta, que é exatamente o raio interno da minha peça, que é esse buraco que eu tenho aqui, né? E é só imaginar, é como se eu estivesse tirando o momento de inércia exatamente desse buraco, por isso que é menos, tá? E nesse caso, dividido por 2, ok? Ou seja, a gente consegue chegar tanto para a peça vazada, deixa eu chegar aqui um pouquinho para cima, como para o eixo maciço também, tá? Que aí no caso é esse J aqui, beleza? Então essa fórmula é para o eixo vazado e essa fórmula é para o eixo maciço. Isso quando a gente está olhando o caso do momento polar de inércia, né? E se a gente olhar por acaso agora, alguns pontos importantes do próprio cisalhante, né? Imagina, por exemplo, essa seção aqui. Ela tem lá o seu raio externo, que eu chamei de C, e o seu raio interno, que eu chamei de C interno, tá? Se eu quiser descobrir qual é o cisalhante máximo, como é que eu vou saber qual é? Lembra que eu falei que quanto mais distante do centro, maior é o cisalhante? Ou seja, eu sei que o cisalhante máximo acontece bem na extremidade mais externa, ou seja, quando o meu ρ é igual a C. Ou seja, quando eu tenho meu cisalhante máximo, exatamente calculado dessa forma aqui. Ou seja, eu tenho meu momento torçor, dividido pelo momento polar de inércia, isso vezes o C, que é o ponto mais externo. E se eu quisesse saber qual é o valor do meu cisalhante mínimo? Nesse caso, lembra que o mínimo sempre era no meio, né? Quando o meu eixo era maciço. Só que nesse caso eu não tenho mais meio, é como se eu tivesse tirado ele. Ou seja, o meu mínimo vai ser exatamente onde o meu C interno termina, né? Antes de começar a parte para o C externo. Ou seja, o meu mínimo, o cisalhante mínimo, vai ser torçor vezes o C interno dividido pelo momento polar de inércia, tá? Se por acaso esse eixo fosse maciço, o seu C interno seria zero, né? Ou seja, seria torçor vezes zero sobre J, ou seja, o meu cisalhante mínimo lá no meio da peça é exatamente igual a zero, ok? E esses aí são os pontos importantes para você calcular, tanto o cisalhante máximo quanto o cisalhante mínimo, beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!